Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje, domingo, dia 18. Oi, Aline, Duda, Luciana. Boa noite. Tudo bom, gente? Obrigada mais uma vez por estarem aqui aos domingos. Rúbia, querida Rúbia, aí de Recife, amor exigente, Fabiola, tudo bem? Oi, tudo bem? Minha amiga Andréia, Duda, meninas, Áurea, querida, tudo bem? Vamos lá, entrando, começando as nossas transmissões aqui ao vivo no Facebook e Instagram juntos. Oi, Rê, Lúcia, Aline, Maria, boa noite. A paz, gente. Boa noite, muito obrigada, Douglas. Também, amiga, saudades. Ah, só assim pra gente se ver? Então vamos lá. Vamos começar hoje com o nosso tema. Na verdade, é um tema que as meninas e meninos, né? Eu falo meninas porque nós somos em maioria, mas temos meninos também. Instituto Orcílio Moreno, Mauro, tudo bom? Muito obrigada, viu? Guaratinguetá, Sandra querida, Cratode, tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, acolhendo pessoas de todo o país, fico muito feliz com isso. Boa noite, queridona. Como vai, Sandra? Seu trabalho maravilhoso, né? Sandra trabalha no Cratode com a questão do tabagismo, é um trabalho pioneiro e diferenciado. Roseli, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando para quem está aqui, está vindo na live pela primeira vez, eu faço essa live todos os domingos, às 18 horas. Desde o início, né? Seguimos juntas, é verdade. Desde o início aí do nosso isolamento social, quando começaram as questões relativas a usarmos mais as redes sociais, comecei a fazer as lives aos domingos, às 18 horas. De lá para cá, apesar de todas as mudanças que nós estamos tendo, a gente continua por aqui. Boa noite, Lenita. Nosso público é um público fiel, né? Júlia, querida. Mas sempre vem pessoas novas, né? Pessoas que vocês acabam convidando. Obrigada, Cleide. Pessoas que vocês acabam convidando através dos posts que vocês replicam, através das próprias lives. Pessoas que aos poucos vêm conhecendo o universo da codependência. E a cada nova entrada e a cada nova pessoa que nós conseguimos falar um pouco sobre o tema, é na verdade uma missão cumprida aos domingos, né? Porque todos nós sabemos como que nós ouvimos pela primeira vez o termo codependência, como entramos em contato com isso e como isso foi doloroso para nós, nos sentindo na época sozinhas, sem saber por onde percorrer, sem saber o que estudar sobre o tema. E, na verdade, quando a gente começa a estudar, se cuidar, se olhar e se aprofundar, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, entender o que, que acontece conosco e o que, que a gente precisa fazer para mudar. Então, o nosso tema aqui aos domingos, ele é sempre correlato à codependência, à dependência afetiva, e todos os subtemas ou aspectos que eu vou observando e trazendo relacionados ao tema, eu sempre procuro fazer nessa correlação. Falar um pouquinho da codependência, mas falar de diversos outros aspectos que estão atrelados à dependência e à codependência, ou que quando acontecem com indivíduos que são codependentes ou dependentes afetivos, qual o impacto que isso tem, como que isso funciona. Então, nós usamos aqui o primeiro tempo para a gente falar. Olá, obrigada. Eleni de Foz do Iguaçu, indicada pelo Carlos da Reviver. Estou seguindo, muito bom. Obrigada, gente. Tá vendo? Sempre pessoas novas. Cláudio querido, Cláudio, meu psicólogo, amigo aí
de Minas Gerais, né, do Criarte Vida. Muito bom vocês estarem sempre aqui comigo. Então, como eu estava dizendo, a gente começa, né, a nossa live sempre falando, eu sempre uso os primeiros 30, 40 minutos para discorrer sobre o tema principal. A live está sendo transmitida pelo Instagram e Face, por isso que vocês me veem ora olhando para um, ora olhando para outro, né? Mas é porque eu estou procurando aqui manejar as informações das duas redes. A gente inicia falando sobre o tema e depois eu vejo as perguntas, os comentários, para que a gente possa interagir um pouquinho a respeito do tema abordado, né? É assim que tem funcionado as nossas lives. Muito bom saber disso. Fico muito feliz, Aline, de saber. O objetivo realmente é que a gente possa trocar informações, trazer conteúdo. O que que eu trago, né? Para quem não me conhece, eu sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência e dependência afetiva, autora de livros na área, professora, enfim. O conteúdo que eu trago é sempre um conteúdo ligado à experiência teórica, acadêmica, de estudos, a experiência, obrigada, Cristina, a experiência prática de consultório e de grupos de apoio, que vocês sabem também que para quem não sabe, eu sou coordenadora, estou como coordenadora dos grupos de cônjuges de amor exigente, que acontece todos os sábados às 18 horas, grupo nacional, né, pela internet também, pelo Zoom. E autora do livro Até que a Droga Nos Separe, que eu sempre trago aqui para vocês olharem o livro e o guia, que é o nosso kitzinho, né? Esse kitzinho, o que que ele nos dá? Nos dá a nossa oportunidade de autoconhecimento. Nós falamos de codependência aqui no livro. Oi, aluno, Rodrigo. Rodrigo, além de aluno, é um super profissional, né, Rodrigo? Muito obrigada de você estar aqui, viu? Então, como eu estava dizendo, o livro e o guia, nós estudamos, né? Temos um grupo de estudos que acontecem sábados quinzenalmente para que nós possamos olhar para a nossa codependência, para as características da nossa codependência. E esse livro e guia vocês também podem estar estudando através dele. Então, o que que é legal? Né? No que eu acredito? Eu acredito que, independente dos processos terapêuticos, independente do momento em que vocês estejam aí em relação aos estudos correlatos ao tema, é muito importante que a gente assista a lives, que a gente leia literatura correlacionada, que a gente participe de grupo de estudos, de grupos, enfim, que troquem essas experiências, né? Por isso que a ideia é estar sempre falando sobre o tema. Bom, o tema de hoje, relacionamentos abusivos, relações abusivas e codependência, eu creio que vocês que vieram em busca, né, da informação sobre o tema relações abusivas, se não conhecem muito sobre o tema, podem conhecer de diversas formas, né? Nós temos muitas páginas no Instagram, no Facebook, que eu tenho acompanhado, inclusive, de pessoas que vivenciaram relacionamentos abusivos e que formam grupos ou páginas de mútua ajuda que tem muitas informações relevantes sobre a temática. Muitas estão atreladas à violência doméstica, outras estão atreladas às questões do narcisismo, mas de uma forma geral, as informações que nós encontramos, elas vêm trazendo o perfil do abusador, os comportamentos, o que é abuso, o que não é, o que é abuso verbal, físico, emocional, enfim. Então a gente consegue, né? Obrigada, Natália. A gente consegue, na verdade, ter informação sobre esse tema, pesquisando nas redes, enfim. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, o recorte que eu gostaria de trazer sobre essa temática das relações abusivas, é como isso compactua ou se complementa com a codependência. Vamos pensar no termo codependência, nesse termo que a gente já conhece, Darleia, queridona, que bom que você está aqui. O termo codependência, né, como a gente vem trabalhando, que além de ser um transtorno que as pessoas impactadas por vivência com familiares dependentes químicos podem desenvolver
ou exacerbar quando tem essa vivência. Além disso, a codependência ela tem a raiz na infância, na família disfuncional, na família de origem, independente de termos a questão do uso e abuso de substâncias. Então, quando a gente fala em codependência, a gente fala num aspecto, boa noite, Giovana, queridona, tudo bem? Falamos do aspecto relacionado à codependência, independente de ter ou não um relacionamento com dependente químico. Falamos de codependência olhando para os nossos padrões da infância, para as dificuldades que nós vivemos na infância e que de alguma maneira traçaram características codependentes em nós, ou que nos remetem a vivências de relacionamentos de dependência do outro, dependência afetiva. Nas diversas lives que a gente traz aqui, que vocês podem acessar nas nossas páginas aqui no Insta, no Face, elas ficam gravadas, eu sempre trago para vocês a questão da importância de nós olharmos para os nossos padrões. Gorete, nós aqui outra vez, né? A importância de nós olharmos para os nossos padrões da infância, nossos padrões em nossas famílias de origem, nossos padrões em nossas famílias anteriores, em nossas outras gerações, para que nós possamos entender como surgiu a nossa codependência. Eu, como vocês sabem, a linha que eu sigo é a teoria sistêmica, né? Sou terapia familiar sistêmica, e nessa linha nós olhamos para o sistema familiar de uma forma aprofundada, não só na família de origem, ou seja, essa que veio antes da nossa família constituída, como também para as nossas famílias anteriores, ou seja, quais os padrões que se repetiram, ou a gente vem reproduzindo, que na verdade são padrões das nossas avós, dos nossos avós, enfim, de pessoas que fizeram parte da nossa vida em outras gerações. Então, na teoria sistêmica, nós olhamos para isso para que nós possamos entender alguns aspectos atuais das nossas questões. E a dependência afetiva, a codependência e o relacionar-se com pessoas abusivas ou sermos abusivos, isso tem raiz na questão transgeracional, ou seja, que perpassa por gerações. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque mais do que olhar para os comportamentos do abusador ou essas coisas todas que eu falei para vocês que a gente pode ter um recorte bacana aí quando a gente acessa páginas na internet, mais do que isso, eu quero que vocês façam essa conexão entre viver um relacionamento abusivo e ter uma origem para isso na minha família de origem ou nas minhas famílias anteriores, na minha transgeracionalidade. Por que olhar para isso dessa forma? Porque normalmente as relações onde existe abuso, essas relações, como todas, né, que são relações complementares, ou seja, existe algo que se encaixa com o outro, né? As nossas relações, elas se retroalimentam. Então, o que dessa relação, o que desse indivíduo alimenta o que neste indivíduo e vice-versa para que eles tenham esse relacionamento fusionado. Então, esse é o convite, né? Para que vocês possam olhar para isso com um olhar mais aprofundado em termos de responsabilidade pelas vivências de vocês. Então, Romina, você está querendo dizer que eu sou culpada por ter tido um relacionamento abusivo? Ou que eu sou culpada por estar num relacionamento abusivo? Não. A ideia é qual é a minha parcela que corresponde a esse abuso e por que eu não consigo sair disso, por que eu não consigo enxergar isso como abuso, onde está a raiz desses comportamentos que eu venho reproduzindo, para que eu possa, então, entendendo tudo isso, ter chances de me desvincular. Então, basicamente, quando a gente fala em relacionamento abusivo, vamos pensar no que é abuso. Não, o abuso, por muito tempo, ele ficou relacionado à violência doméstica. Então, o abuso é ser abusada fisicamente. Especificamente ter uma situação de violência doméstica. Então, nesse caso, as mulheres são abusadas fisicamente, portanto, estão revivendo relacionamentos abusivos.
De um tempo para cá, a gente tem visto vários estudos e tem se aprofundado mais em tudo isso e entendemos que o relacionamento abusivo não está atrelado somente ao relacionamento onde existe violência física, mas no relacionamento onde existe abusos verbais e psicológicos também. O abuso verbal, nós podemos facilmente explicar ou reconhecer porque ele é expresso pela oralidade. Então, quando a pessoa nos trata com violência verbal, desfere palavrões ou palavras que nos machucam, que nos impactam emocionalmente de forma negativa, isso é abuso verbal, né? Porém, o limiar do que se aceita ou não de abuso verbal é muito pertinente a cada relacionamento. Tem relacionamentos que são cheios de comunicação ruidosa, cheios de comunicação repletas de palavrões, etc. Mas ainda assim o casal acredita estar vivendo uma relação onde eles conseguem se entender dessa forma. Quando a gente fala em violência psicológica, eu acredito que seja um dos aspectos mais difíceis de nós olharmos e de nós entendermos e de nos desvencilharmos muitas vezes do que a própria violência física e a violência verbal. A violência verbal é um patamar que nós reconhecemos pela oralidade, a violência física, ela acontece, e aí nós temos outras questões para observar sobre isso, e como eu disse a vocês, uma série aí de temas, né, que a gente pode estudar sobre, mas o abuso psicológico, ele é algo extremamente sutil e envolve o indivíduo num enredo pernicioso, no qual ele normalmente demora muito tempo para perceber que está sendo envolvido dessa maneira. E quando ele percebe, é como se ele já estivesse tão amarrado, tão atrelado a essa forma de se relacionar, que ele já se vê sem condições de reagir. Né? Ontem eu estava vendo, acho que na página de uma amiga, que eu já tinha lido essa metáfora e ontem, por acaso, eu li novamente essa. Estava, acho que em Charges, isso, a respeito daquela história do sapo que é colocado numa leiteira e com água fervendo, e que conforme a água vai fervendo, fervendo, ele vai se acomodando àquela temperatura e fica, até que ele morre. E aí quando ele morre, o sapo morreu porque a água queimou? Não, o sapo morreu justamente por estar se adaptando cada vez mais àquela situação da água fervendo e achar que ele poderia sair a qualquer momento. Só que quando ele percebeu que ele precisaria sair, ele não tinha mais força para tal. E essa metáfora fazia uma alusão à questão aí das questões de dependência afetiva, codependência e relacionamentos abusivos. E é justamente isso que acontece, né? Então, nós não percebemos que estamos vivendo uma relação abusiva, não percebemos em que sentido. Existe uma negação muito profunda que ela vem para defender algo que nós acreditamos, né? Então, nós acreditamos que estamos vivendo uma relação muito especial, muito diferenciada, muito importante, abençoada, enfim, achamos, temos um visual de relacionamento que é uma perfeição. E a vontade de viver esse relacionamento, ela é tão profunda e ela faz parte, muitas vezes, de fantasias tão infantis e tão alimentadas ao longo da nossa vida, que quando isso acontece, mesmo que isso represente 5% dos outros 95% que representa a realidade da relação, ainda assim nós vamos lutar por esses 5%. Acreditando nesse 5% que alimenta em nós essas nossas necessidades interiores. Então, por que eu digo a vocês que essa live tem como objetivo fazer essa correlação entre relação disfuncional, relação abusiva, abuso e codependência? Porque em codependência, ou seja, quando nós temos codependência desde a nossa infância e desenvolvemos comportamentos codependentes, nós temos essa fantasia, essa ilusão
correlacionada à ideia de um relacionamento extremamente fantasioso, um relacionamento extremamente perfeito, da idealização desse relacionamento. O indivíduo que pratica o abuso psicológico, ele pratica muitas vezes uma série de comportamentos, entre eles o controle coercitivo, que é justamente corresponder àquilo que o codependente ou outro indivíduo deseja, né? Então vejam só, o codependente tem esses desejos, tem essas fantasias, que são, na verdade, oriundas de dificuldades vivenciadas na infância. E aí essa pessoa encontra alguém que, por outro lado, tem o comportamento abusador e traz esse prato pronto para o codependente, repleto de cuidados intencionais, ou seja, esse excesso de cuidado, ele tem um objetivo, esse excesso de interesse, de escuta, de acolhimento, é todo um manejo, uma manipulação, justamente para exercer esse controle coercitivo. O que é isso? Aos poucos, o abusador vai minando as defesas do indivíduo para que ele possa ter cada vez mais controle sobre isso. Meninas e meninos, ontem nós terminamos a nossa primeira edição do Projeto Laços, né? Eu já falei para vocês sobre o Projeto Laços, que é um curso, né, que nós produzimos aos sábados para falar de codependência. E ontem nós tivemos nossa última aula. Tem aqui as minhas alunas que não me deixam mentir, Júlia, Rê, Giovana. E aí eu comentei com as meninas a respeito de um filme que eu sugiro que quem está nessa live, se não assistiu, que assista, porque esse filme ele retrata exatamente a questão do comportamento do abusador, que é o Dirty John, né? Então ele conta exatamente, é um filme não, desculpa, é uma série no Netflix, né? E aí as meninas comentaram essa noite que maratonaram a noite inteira assistindo Dirty John, né? Porque é muito real, né? A expressão do que realmente acontece no relacionamento abusivo. Assistam, né? É muito bom. Só não choramos porque vai ter dois, é verdade. Só não choraram, né? Foi light, eu acho que por isso, Rê, porque vai ter o dois. Por isso que não choraram, senão ia ser aquele chororô costumeiro, né? Muito bem. Esse filme, então, ele é uma indicação que eu trago para que vocês possam ter essa dimensão completa aí de como vai acontecendo esse comportamento do controle coercitivo, que no caso o Dirty John exerce com a esposa, né? E o quanto ela, na sua codependência, vai trazendo as suas necessidades para aquela relação e ele correspondendo, me fez passar a noite maratonando. Você assistiu também, Giovana? Gente, não dá. Esse filme, quando eu assisti, eu também. Falei, vou assistir um. Quando eu vi, já eram 4 horas da manhã e eu tinha visto tudo. E tem o 2, né, meninas, pra gente maratonar mais um pouco. Alguém aqui vai colocar, pode ter certeza, viu, Elba? Porque elas estão sempre atentas aqui, elas têm os links e tal. Aí, ó, pronto, não falei, já colocaram. Muito bem, voltando, né? Então, o que que acontece? Vamos pensar, então, numa relação complementar, só que tóxica, né? As relações, de uma forma geral, elas são complementares. Porém, a relação com o abuso é uma relação complementar tóxica. Um alimenta a toxicidade do outro e existe essa retroalimentação. Então, por que olhar para nós, para nossa responsabilidade nesse relacionamento? Quais foram os faróis acesos, amarelos, que nós não vimos durante a nossa trajetória, né? O que que nós negamos ver? Quais foram os avisos ou aquelas características que nós olhávamos e falávamos, não, isso não está certo, isso não é bem assim, não é assim que funciona. E assim mesmo nós seguíamos. E seguíamos por quê? Justamente porque gostaríamos que a verdade fosse aquilo que nós queríamos,
né? Então, eu quero ter um grande relacionamento, eu quero acreditar que esse cuidado existe, eu quero acreditar que essas palavras são verdadeiras, eu quero acreditar que esse comportamento é real, que maravilha estar vivendo esse relacionamento, e aí eu desconsidero, ou nego, ou minimizo as outras reações que vão acontecendo, os outros comportamentos que vão acontecendo, que são o controle coercitivo, o, o gaslighting, que é, na verdade, esse comportamento que eles, abusadores, têm de nos fazer sentir não certas de nossa sanidade, né? Então, o retorno, é um retorno, o comportamento reverso. Eles retornam para nós a nossa, aquilo que a gente acredita ser real, eles retornam para nós como não real. E aí nós duvidamos da realidade dessas questões. A própria manipulação, né, que tem objetivos diversos por trás do comportamento do manipulador. E é claro que se a gente está falando em dependência química, quando a gente fala em codependência, muitos dependentes químicos têm características manipuladoras, de abuso, pelo próprio uso de substâncias e o que eles desejam, né, no fundo, que é o uso da droga, e por isso eles então vão trazendo esse comportamento da manipulação dentro do relacionamento. Ok, então em relação a esses comportamentos, se vocês quiserem mais informações, como eu falei, nós encontramos muita coisa sobre na internet. Porém, o exercício, o convite para vocês hoje é que vocês olhem para essas relações sob dois aspectos. O que é violência psicológica? O que eu tenho sofrido que impacta o meu emocional, que me faz perder o controle, que me restringe a um isolamento emocional de forma a me separar das pessoas, a de ser estimulado a estar somente vivendo aquele relacionamento, a de me ceder a um controle externo para que as outras coisas deixem de ter sentido e eu foque só no relacionamento. Com isso eu vou perdendo o meu repertório externo, então eu deixo de estudar, eu deixo de trabalhar, eu deixo de ter lazer, eu deixo de praticar as atividades que eu gosto, eu deixo de ter relacionamentos outros para poder viver, dar a resposta àquele controle coercitivo, né? Aquele controle exercido que me parece amor, me parece ciúmes, me parece carência do outro, e cada vez mais eu me sinto compelida a corresponder a esse relacionamento. Porém, como eu contei para vocês no início aqui a história do sapo, nós vamos cada vez mais criando uma resistência a esse comportamento, cada vez mais respondendo mais e mais em relação a isso, e quando nós percebemos, nós estamos sem forças para sair da leiteira quente. E quando a gente percebe que a gente está num relacionamento abusivo e nos deparamos com essa realidade, muitas vezes nós queremos sair e não conseguimos. E aí começam as tentativas frustradas de relacionamento, de sair do relacionamento, o vai e volta, tentativa, etc. Muito bem. O outro ponto que eu gostaria que vocês olhassem, além da questão de observarem, né, quais são os comportamentos que vocês observam em alguma relação abusiva que vocês já tenham vivido ou não, que vocês possam olhar para os padrões da história de vocês, os padrões da infância, os padrões familiares, e observarem em que momento vocês já sofreram abusos. E eu acredito que esse seja um dos pontos mais difíceis quando a gente trata da questão dos abusos que nós vivemos hoje. Olhar para um relacionamento abusivo hoje não é fácil. Quando nessa situação do sapo, quando o sapo percebe que ele está com a água quente por aqui, ele não vai ter como sair, a não ser que ele faça um grande movimento, isso é muito difícil e é algo similar a nós quando olhamos para a nossa relação e essa relação ela é uma relação abusiva e nós vamos ter que desconstruir o nosso castelo para que a gente possa sair dele. Agora, ainda muito difícil, talvez mais, depende muito aí da história de cada um, é olhar para os padrões de abuso da nossa infância.
olhar para a história, para a nossa história e aceitar, entender que os nossos pais também foram abusivos conosco. Eu me lembro um livro, não me lembro exatamente agora se é, eu acho que é Isso Não É Amor, eu acho. É algum livro sobre codependência americano muito bom, que nos levava, que nos estimulava, que traz, na verdade, esse contexto de olhar para a nossa origem, né? E tinha um dos capítulos que era justamente sobre isso mesmo, é uma série Dirt John, Golpe do Amor. Isso mesmo, Auri. Esse livro, então, fala sobre olharmos para os abusos dos nossos pais. Como é difícil desconstruir os nossos heróis. Como é difícil aceitar que os nossos pais podem ter cometido abusos conosco, verbais, psicológicos e físicos. E que em nenhum momento nós conseguimos perceber isso ou conseguimos olhar para isso, porque é muito doloroso. Se eu admito que o meu grande pai herói em algum momento foi abusador, como é que eu desconstruo esse pai herói? Eu vou ter que não amar mais esse pai herói? E a minha lealdade familiar, que nós já estudamos várias vezes, ou algumas aqui nas lives, que eu preciso manter um padrão de lealdade à minha família. Se minha família traz comportamentos de abuso, ou os membros da minha família praticaram abuso ou foram abusados, qual é a minha parcela em continuar mantendo isso por lealdade familiar? Então vejam que, assim como diversos outros aspectos que nós já conversamos aqui, que estão relacionados à transgeracionalidade, também está o relacionamento abusivo. Porque se eu vivenciei um abuso na infância, e estou falando de abuso especificamente o psicológico, que eu acho que é o cerne disso que a gente está conversando aqui, como é difícil aceitar que os meus pais abusaram psicologicamente, porque parece que eles fizeram isso propositalmente e não fizeram. Eu preciso entender o que é abuso psicológico, eu preciso entender como eles abusaram psicologicamente de mim, por que que eles fizeram aquilo, o que que eles tinham para me dar que eu gostaria que fosse diferente, mas não foi, como eu aceito isso sem deixar de amá-los, como eu honro a memória deles ainda assim, sabendo que houve abuso, como que eu não vou desconstruir tudo aquilo que eu idealizei do meu pai, da minha mãe, sabendo que houve abuso, né? Então, esse eu acho que é o caminho, um dos mais difíceis, e que quando a gente entende que nós estamos vivendo um abuso hoje, e a gente volta para a nossa história, para entender da onde vem esse comportamento de aceitação do abuso, para que agora eu possa escolher sair dessa relação abusiva e não voltar a viver, esse é o grande caminho, né? Porque muitas pessoas que nós conversamos que sofrem abusos dizem sofrer abusos repetidas vezes, né? Então, eu saí de um relacionamento abusivo, aí eu encontrei outro relacionamento abusivo e outro relacionamento abusivo. Por quê? O problema sou eu? Não, não é que o problema sou eu. Eu tenho uma história familiar, eu tenho um manejo, eu tenho uma forma de funcionar que me permite aceitar abusos ou que me leva a aceitar abusos como uma forma de ser amada, de ser valorizada, de ser reconhecida, de não perder o meu relacionamento, de ser pertencente. Enfim, existem uma série de questões, na verdade, que influenciam, mas o movimento que eu estou pedindo para vocês fazerem é justamente esse. Muito mais do que olhar para o nosso relacionamento abusivo atual, nós precisamos olhar quais foram os abusos que nós sofremos que nos fizeram achar que amor estava relacionado a abuso ou formas abusivas de se relacionar. E o terceiro ponto que eu gostaria que vocês olhassem e levassem como reflexão da live de hoje é que qual é a sua parcela de abusador do outro, né? Quando nós falamos em codependência, nós sabemos que a codependência também traz comportamentos de abuso para com o outro, de manipulação,
de controle, que pode também ser o controle coercitivo, que é o controle que vai dando tudo para o outro da melhor forma, para que o outro esteja entregue em nossas mãos e essa seja a nossa ferramenta. Então, estamos aqui olhando como codependentes para as nossas relações afetivas abusivas, mas vamos fazer o exercício inverso de olhar para nós como codependentes que também praticam o abuso emocional, verbal e físico. Talvez nunca cheguemos ao físico, talvez tenhamos uma fala mais tranquila e não pratiquemos o abuso verbal com frequência, mas e o abuso emocional, né? Esse abuso que impacta emocionalmente no outro, que traz danos ao emocional do outro, que exerce esse controle coercitivo para com o outro. Nós também já vivenciamos ou vivemos relacionamentos em que nós somos os abusadores? Esse é o ponto, né? Acho que é importante de nós entendermos essa questão especificamente de tratar relações abusivas relacionadas à codependência, tem esses pontos principais, né? Então, primeiro, qual é a minha parcela nesse relacionamento? Ou seja, o que eu retroalimento nesse relacionamento que me permite estar aceitando abusos psicológicos, verbais e físicos? Qual é a minha parcela? Segundo, da onde vem essa parcela? Quais os meus padrões familiares, seja na minha infância disfuncional, seja na minha família de origem, em que eu vivi questões relacionadas ao abuso? Eu tenho condições de olhar para isso, eu consigo, como é eu olhar para os abusos que eu sofri, eu ressignificar e eu entender que eu não preciso dar continuidade aos abusos para ser amada, respeitada ou para ter um relacionamento. E terceiro ponto, olhar para qual é a minha parcela no sentido de o que eu faço, o que eu retribuo também como abuso, e não só como vítima, né? Lembrando que, mais uma vez falando, eu sempre falo para vocês a respeito do triângulo de Karpman, que é o triângulo do drama que nós vivemos na codependência, que ora nós estamos no papel de perseguidor, hora de salvador e hora de vítima. Então, quando estamos no papel de vítima, é como se só nós fôssemos a vítima do relacionamento abusivo. Então, a gente sofre abuso psicológico, sofre abuso verbal, abuso físico, nós somos as vítimas de uma situação. Ou em outro momento eu passo para o papel de perseguidor. E o perseguidor quem é? É aquele que exerce o controle coercitivo. Então eu migro do papel de vítima para o papel de perseguidor com muita sutileza, com muita frequência. Eu transito por esses papéis de uma forma muito natural. Isso significa que eu também tenho comportamentos abusivos. Eu também abuso de alguém, seja no meu relacionamento conjugal, seja no meu relacionamento familiar. Quais são os meus comportamentos abusivos? Né? Quais são os meus comportamentos que impactam o outro, que tem características de controle coercitivo, que tem características de manipulação? Então, essa é a sugestão que eu trago para vocês hoje. Podemos sim falar outras vezes, como vocês já vêm pedindo, sobre outras características do relacionamento abusivo, das relações abusivas, como detectar, o que é, etc. Mas o exercício que eu quis trazer hoje para vocês, relacionando esta questão com a codependência, era que vocês olhassem que, como codependentes, existe uma parcela de retroalimentação. Que essa parcela não é uma parcela somente de vítima, mas é também de perseguidor. E essa parcela não é como algo que, nossa, de repente aconteceu e eu só me envolvo com abusivos. Não, por quê? Porque quais são os meus mecanismos internos e da infância que me trazem para essa condição, né? Então, esses são os pontos que eu gostaria que vocês levassem hoje dessa reflexão sobre relacionamentos abusivos. Lembrando que em codependência é muito natural que nós tenhamos relações abusivas na conjugalidade, relações abusivas com familiares, que nós exercemos o abuso dos nossos familiares e somos abusados também. E que somente com
o cessar do abuso é que nós poderemos pensar em relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis com abuso físico, verbal ou psicológico não existem, né? Então, precisamos entender o que é, como acontece, por que acontece, quem exerce o quê e que a mudança comece por mim, né? Se eu não quero mais estar num relacionamento abusivo, não no sentido de vou sair desse relacionamento, mas vou transformar o meu relacionamento, qual é a minha parcela? De me permitir ser abusada ou também de abusar, né? Então, esse é o olhar que eu trago para vocês nesse domingo, né, para que nós possamos trilhar o caminho do autoconhecimento, que é o objetivo principal das nossas lives, né? A gente tem aqui, tanto no grupo de estudos quanto na live, praticado esse exercício, e eu vejo que é assim que tem acontecido nos retornos que eu recebo de vocês, que vocês têm conseguido olhar para vocês realmente e não só trazer o olhar para o outro, que é o outro que faz, é o outro que exerce. Qual é a minha parcela nisso tudo? Porque é só reconhecendo a minha parcela que eu vou poder fazer alguma coisa, seja continuar, seja terminar, seja mudar, tudo que depende de mim, depende de eu passar pelo meu autoconhecimento. E o meu autoconhecimento, ele passa, isso na teoria sistêmica, né? Que eu já disse a vocês que é a minha teoria de atuação, passa pela minha construção da minha família de origem. Então, quando nós buscamos entender as nossas questões na teoria sistêmica, nós vamos buscar lá na nossa família de origem os padrões que nós estamos reproduzindo e entender que nós não precisamos mais reproduzi-los. Essa vai ser uma escolha a partir de agora e não mais uma amarra que eu não sei por que passo por isso, certo? Então vamos lá, meninas e meninos, eu vou olhar aqui no Instagram, que é sempre por onde eu começo, porque ele cai mais rápido, agora que já estamos aqui com 40 minutos de fala, para ver se tem comentários, perguntas, e já já a gente vem para o Face. Oi, 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 para todos que eu não dei, eu vejo todos vocês aqui, agradeço pela presença de vários locais do país, venham sempre. Sobre o filme aqui, o Dirty John, o Golpe do Amor, né? Cristina, boa noite, obrigada. Rodrigo, muito obrigada, Natália. Então, assistam esse filme, eu acho que vai ilustrar bastante tudo isso que a gente conversou, acho que vocês vão gostar. Ele é um exercício de autoconhecimento também. Bastante comentários, beijinhos, coraçõezinhos, umas perguntas por enquanto aqui no Instagram não tem. Vamos lá. O nome do filme aqui já colocaram. Serve para analisar e discutir de fato um relacionamento abusivo do seu parceiro. Vale a pena maratonar. Isso mesmo. Nossos fizeram o que deram conta dentro da limitação dele, nossos pais. Entendo que aos pais gratidão pela vida. Sem dúvida, Natália. Gratidão pela vida. Porém, né, para muitas pessoas, essa gratidão ela não é tão natural porque as pessoas passaram por situações de abuso. Então, o convite é que mesmo que vocês tenham reconhecido que houve abuso na história de vocês, ainda assim, vocês poderão separar o abuso que vocês sofreram da figura do pai e da mãe, entender o porquê que isso aconteceu, o que eles tinham para oferecer, e serem gratos, sem dúvida, mas é preciso olhar para isso, né? A gente precisa realmente entender como isso aconteceu. A Áurea tem um exemplo que gosto de dar. Uma cantora brasileira casou-se diversas vezes, agora pela 18ª vez, e sempre com relacionamentos abusivos. Então, Áurea, a questão é essa, né? A repetição do padrão é transgeracional. Um padrão repetitivo com tamanha frequência na nossa vida, ele tem raízes na nossa transgeracionalidade e intergeracionalidade. Intergeracionalidade, aquilo que está ligado à nossa família de origem, e trans, as nossas outras famílias. Então, nós precisamos entender da onde vêm esses relacionamentos abusivos para que a gente possa não reproduzi-los tantas vezes. Veja só, Áurea, quantas vezes, né?
Em uma entrevista, ela disse que o pai sempre abusou da mãe emocionalmente, então ela apenas reproduziu o padrão familiar. É isso mesmo, né? Então, se o meu pai abusava da minha mãe e eu via que aquilo era natural, por que para mim não é? Né? Então, como me libertar desta escolha em reproduzir o padrão? Essa é a questão. Às vezes a gente até sofreu o abuso emocional, mas isso não nos impactou. Mas não podemos dizer que foi assim com todas as pessoas. Cada um de nós tem sua individualidade. Sem dúvida. Gostei demais, obrigada. Felipe, querido, tudo bem? Como podemos participar do grupo de estudos? Meninas e meninos, grupo de estudos para quem tem a literatura Até que a Droga nos Separe, vocês podem me mandar um direct ou uma mensagem pelo WhatsApp ou aqui pelo Facebook, que eu passo para vocês o link. E o grupo de estudos nós temos a cada 15 dias esse encontro para falar sobre isso. Muito obrigada, parabéns, linda. Primeira vez em sua live, Romina. Obrigado por compartilhar seu rico conhecimento. Tenho um longo caminho a percorrer, sempre virei buscar suas palavras. Obrigada a você pela presença. Aqui está como Dani G. Dos Oliveira, né? O Insta tem essa questão, a gente não sabe os nomes, né? Mas muito obrigada, eu fico muito feliz quando tem pessoas novas que estão iniciando, se conhecendo, começando a trilhar esse caminho, que nós aqui falamos hoje no início, né? Quando a gente descobre toda essa vivência na nossa vida, essa vivência na nossa trajetória, como a gente quer conhecer e como a gente precisa ouvir e precisa estar com pessoas que de alguma forma possam nos auxiliar a olhar para isso. Como nos libertar deste abuso, Cláudia Simone? Exatamente esse caminho, né? Eu preciso fazer essa viagem ao meu interior, repleta de ingredientes para o meu autoconhecimento, para conhecimento da minha história familiar, para os processos de reconhecimento desses abusos, como eles me impactaram, entender dentro desses processos as questões relacionadas à desconstrução, muitas vezes, das idealizações que nós fizemos de nossos pais e fazemos das pessoas com as quais nós nos relacionamos. E aos poucos, né, com esse autoconhecimento, com essa percepção, o reconhecimento de tudo isso, a gente vai incutindo novos padrões que vão nos permitir ter escolhas mais funcionais. Mas é um processo longo que precisa de apoio e principalmente de autoconhecimento. Uma pessoa que faz tanto mal para a gente, você conversa com ela e ela não reconhece isso, é porque ela acha que você merece passar por tudo isso? É porque ela é um psicopata? Não temos como dizer, né, Valentina, que essa pessoa é um psicopata, né? O psicopata, o diagnóstico psicopata, ele depende de diversas análises do indivíduo. E se pode ser que ele seja ou não, e não necessariamente que ele ache que você mereça ou não. O outro, né, a gente aqui não tem como observar o porquê o outro faz isso. O que a gente precisa observar aqui é porque eu me permito passar por isso. E o que eu preciso fazer para mudar. Entende, Valentina? No início, a gente fica tão perplexa de estar passando por essa situação, e eu vejo pessoas que passam e até quando saem, ficam durante muito tempo buscando respostas, porque é muito doído, muito doloroso passar por isso. Então eu fico buscando culpado, doença, rótulo, diagnóstico, para entender o que foi esse furacão que eu vivi ou que estou vivendo. Mas muito mais importante do que olhar para isso é olhar para qual é o meu movimento que me permite viver essa relação, ou que me permitiu, para que eu não a reproduza. Olá, é a Denise. Tenho uma dúvida. Uma pessoa codependente tem mais chance de se tornar dependente de drogas? Não necessariamente. Na verdade, o codependente, ele traz comportamentos compulsivos que podem deflagrar tanto independência de drogas, como a dependência afetiva, como a dependência de comida, de sexo, de jogos, ou a própria codependência no termo da dependência emocional.
Mas essa propensão, não existe uma pesquisa uma pesquisa científica que nos diga codependentes têm mais chance ou mais prevalência, a dependência química acontece com mais prevalência em codependentes. Eu não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa que traga essa correlação. Mas podemos imaginar que existe esse padrão compulsivo e que ele pode migrar aí para diversas formas, né? Obrigada a você, Cláudia. Gratidão. A pessoa que aceita o abuso emocional sofre de dependência emocional, pode sim ter essa chance muito mais prevalente, né? A gente tem aí estudos sobre a dependência emocional e afetiva que mostram que a dependência afetiva, a dependência emocional, ela se configura num processo de aceitação de várias formas de abuso. Sem dúvida alguma, quem tem dependência afetiva aceita muito mais o abuso, faz parte do contexto dessa aceitação. Agora, a pessoa que é abusada não necessariamente veio a desenvolver a dependência no que se refere a esse transtorno de personalidade. Mas existem a correlação entre isso. Mas vamos lá, gente, muito mais importante do que a gente falar de rótulo, isso eu acho sempre importante. Vocês, não sei se vocês já leram o meu livro, que é Codependência, um e-book gratuito que vocês podem baixar aí no site o que é codependência.com.br, onde eu falo lá, e acho que eu também falo no Até que a Droga Nos Separe, que eu não acredito nos rótulos, né? Eu sou codependente, eu sou isso ou aquilo. Eu acredito que nós tenhamos que nos autoconhecer para entender que nós podemos modificar os nossos comportamentos a partir do entendimento das nossas emoções e que com isso a gente pode entender, tem características minhas que são correlatas à codependência, outras me levam a entender o que é a dependência afetiva, mas mais importante do que isso é autenticar a minha dor e em busca do apoio para acessar a minha dor, né? Nesse caso, esse cara, meu pai, na infância, ele me maltratou muito, talvez por gostar da minha mãe, não gostar dele pelas atitudes que ele tinha com ela. Entendi. Sim, sim, você traz que o seu pai, esse cara era o seu pai, que na infância se maltratou você demais. Talvez por gostar da minha mãe, não gostar dele, não deu para entender exatamente o que você está dizendo, Valentina, mas sem dúvida, os abusos, né, paternos, eles influenciam de uma forma bastante impactante, né, na escolha dos relacionamentos abusivos também. Como sempre, live é maravilhosa, esclarecedora. Obrigada, queridona. E-book também é sensacional. Romina, não se esqueça de falar. Nossa, agora caiu aqui. E-book também é sensacional. Não estou conseguindo acessar mais o final. Mas vamos lá. Vou agora vir um pouquinho aqui para o nosso Facebook, que tem várias perguntas também. E estou de olho aqui nos dois, tá? Quem quiser escrever mais aqui no Insta, vamos só olhar para não ficar tão defasado aqui. Sou ex-dependente e me sinto muito bem por estar livre da dependência hoje, graças a Deus. Muito bom, querida. Ivoneide, boa noite. Você tem me ajudado, Aline, obrigada. Boa noite, Esteio. Vamos para mais um aprendizado de como viver melhor e se conhecendo e se reconhecendo. Isso mesmo, o propósito é esse, né? Suzana, boa noite. Selma de Floripa, Giovana, Cláudia, Erechim, Inês, Gorete, boa noite a todos. Aqui, Sara de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Que bom, gratidão, poder superior, amor exigente, que está aqui na nossa encantadora, representando aqui na pessoa encantadora, que é a nossa querida Romina. Obrigada, Sara. Suzana, Edinalva, Priscila, olá Romina, ótima abençoada noite. Priscila, tudo bem? Marina, Inês, já me disseram que sou permissiva nesses relacionamentos abusivos. Desde então venho me policiando e colocando limites. Sem dúvida, né? Essa é a questão. Qual é a minha permissividade? O que eu permito dentro dessa história, né? Boa noite, Mi, Lourdes. Passei por isso muito tempo, Romina. Quando o filho apresenta resistência a aceitar o não da mãe,
criando uma relação muito desgastante, podemos considerar relacionamento abusivo, emocional? São outros contextos de manipulação, Maria José. O que a gente está focando hoje aqui especificamente, a gente está trazendo essa vertente, né, dessa correlação entre o que eu desenvolvo da minha personalidade que me alimenta vivenciar relacionamentos abusivos. Esse não aceitar o não da mãe, ele pode estar ligado a todo um movimento do desenvolvimento aí da criança, da adolescência, de como foi esse falar não, né? Não, são muitos outros ingredientes que nos levam a classificar o relacionamento como abusivo ou não. Bom, o nome do filme está aqui. Exatamente isso põe em dúvida se estamos certas no pensar. Isso mesmo, Maria Clélia. Esse comportamento é bastante prevalente nos relacionamentos abusivos, praticado por abusadores, sejam eles o outro ou nós, sejam eles homens ou mulheres, narcisistas ou não, que é o gaslighting, que é justamente essa questão de nos fazer achar que não estamos certas, nos fazer duvidar da nossa própria sanidade. Esse comportamento também pode ser construído entre pais e filhos, sem dúvida nenhuma. Como se desvencilhar sendo pai e mãe? Desligamento emocional. Né? Pai e mãe, eles se desvencilham como? Não se permitindo ser abusados, se desligando emocionalmente do comportamento abusivo. É diferente, né, da escolha do relacionamento conjugal, onde existe a possibilidade do afastamento total, sim. Mas ainda assim, o pai e a mãe, eles não podem se permitir o abuso. E para isso existem uma série de mudanças comportamentais que vão trabalhar. E aí, para isso, temos aí nosso amor exigente, que nos ajuda tanto a não permitir abusos, né? Maria José, os codependentes também são manipuladores, sem dúvida, né? Por isso a importância da gente olhar para nós e qual é o nosso papel nesse abuso. Boa noite, Sônia querida. Enquanto meus filhos eram pequenos, passei por esse relacionamento abusivo psicológico com meu esposo. Achava que tinha que fazer de tudo, aceitar tudo para manter a família. De nada adiantou, só sofrimento. Hoje meus filhos são adictos e me cobram o que eu deveria ter feito. Fui sempre muito submissa, mesmo sendo independente financeiramente, mas acredito que sempre é tempo para mudanças. Estar aqui todos os domingos tem me ajudado bastante a repensar. Que bom, Inês, fico muito feliz e vejam, né? Como a questão da dependência financeira, ela não tem nada a ver com a questão da dependência afetiva e da aceitação dos comportamentos manipuladores e abusivos, né? Então, Daniele, o e-book é o que é codependência. É isso. Você acessa o link o que é codependência.com.br que você baixa o e-book gratuitamente. Então, Inês, exatamente, a relação de dependência financeira não necessariamente alimenta a dependência emocional, né? Ivanete, no meu caso é não retomar o relacionamento, pois tentei de tudo. Ir e voltar como bumerangue não faz diferença, volto a tudo ao mesmo lugar. Não me iludo mais. Qual o nome do filme? Tá aqui. Só para deixar claro, a primeira temporada é Dirty John, o Golpe do Amor, já tem disponível a segunda temporada. Obrigada, Giovana, querida. Su, Romina linda, hoje eu atrasei, mas cada dia aprendendo mais com você. Obrigada, querida, sempre prestigiando. Marlete também, Lenita, hoje tenho consciência do relacionamento abusivo. As marcas desse abuso vivem em mim. Hoje terminei minha faculdade, tirei minha carta, entre outras coisas de vitória que tive. Foi embaixo de muitas críticas e violência psicológica. Isso tudo ao mesmo tempo que traz a satisfação de ter feito. Me deixa triste porque nada que fazemos tem um apoio, porque não conseguimos sair desse círculo. É muito difícil, além de tudo, o círculo, o enredo ao nosso entorno, ele se torna muito hostil, né? Existem pessoas que nos apoiam, poucas que de alguma maneira nos ajudam a sair desse circuito, e existem as pessoas que não entendem esse comportamento, não entendem esse manejo relacional e que muitas vezes cobram atitudes da pessoa que está sofrendo abuso que ela não tem condições de corresponder. É como se ela tivesse aquela escolha, e naquele momento ela não tem essa escolha. Ela está na bacia de água fervendo, como sapo, né?
Linda de ver e viver, Romina Miranda, querida mestre, sou grato, pois através de você descobrir meus padrões e estou trabalhando dia a dia para a desconstrução. Deus te abençoe grandemente. Júlia, querida, nossa aluna do Laços 1, agora do Laços 2, sempre maratonando. Júlia, muito obrigada a você, viu? Fico muito feliz com as colocações de vocês. Sara, boa noite, fortalecendo cada vez melhor. Marlete, a codependência já é um transtorno. Pessoal, Instagram em 25 segundos finalizando. Agradeço a vocês que estão aqui, que vêm acompanhando aqui pelo Instagram. E não se esqueçam que todos os domingos, nesse mesmo horário, estaremos aqui falando sobre outras questões relacionadas à dependência, codependência, dependência afetiva. Muito obrigada, bom domingo a todos. Até. Vamos continuar aqui para a gente finalizar no Face. A codependência já é um transtorno que causa algumas doenças. A emocional é uma delas. O dependente químico muitas vezes é a droga do codependente. Isso mesmo. Roseli, gratidão. Sou do AE Itapema, Marlete, gratidão Romina, Eunice. Passei por manipulação pelo meu filho. Quando tomei conhecimento do que ele me fazia foi duro, mas aos poucos fui e continuo dizendo não e mudando meu comportamento. Eu o amo, mas não amo o que ele faz. Exatamente. Nós codependentes, quando recaímos, por isso o grupo de autoajuda é fundamental. Estou há mais de 20 anos. Fátima, sou de Campinas, estou iniciando nessa jornada, muitas coisas na minha vida a serem refletidas e mudadas pelo pouco que eu vi. Fátima, o importante é isso, é a percepção e a coragem de mudar, né? Tem um livro de Alanon que ele chama exatamente Coragem de Mudar, e eu acho maravilhoso. É isso mesmo, né? Nós precisamos ter coragem de mudar dia após dia. Exatamente, recaímos e o grupo de apoio é fundamental. Você é sempre uma grande mestra na prática, Romina. Marlete, muito obrigada. Cristina Macedo, não consegui fazer inscrição no curso que começa dia 20. Se for o Jornada da Família, que começa dia 22, Cristina, mande um recadinho aqui para nós no Facebook, que eu converso com você para a gente verificar, tá bom? Roseli, onde consigo o livro Até que a Droga Nos Separe? No site rominamiranda.com.br. Vou colocar aqui para vocês. Lá no site vocês encontram vídeos, textos, encontram uma aba para comprar o livro e o guia Até que a Droga Nos Separe, para que vocês possam vir a participar do grupo de estudos. Encontram também o contato, se quiserem me escrever por e-mail, né? Aqui na nossa página nós temos aí também a possibilidade de vocês escreverem pelo Messenger, no Instagram, pelo direct. Então, nós estamos conectados sempre. Através do Instagram, do Facebook, do site, das lives, dos grupos de estudos, dos cursos, né? Dos cursos que vocês sabem que eu realizo. Agradeço as queridas aqui do Projeto Laços, que nós finalizamos ontem a primeira edição. Foi algo muito representativo para mim, para vocês, eu creio que sim, né? Foi tudo muito maravilhoso. Nosso grupo de estudos aí, de onde nós continuamos quinzenalmente. Agradeço ao Amor Exigente, que todos os sábados, né, nós estamos juntas nos grupos de cônjuges, onde também observamos muitas vezes as questões relacionadas ao abuso. E você que está vindo pela primeira vez, volte sempre, todos os domingos com temas novos. Peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem as nossas ideias, para que cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso às questões que nós abordamos relacionadas à codependência. Pessoal, muito boa noite, muito obrigada por hoje, até domingo que vem. Mariana, você, por gentileza, manda para mim um WhatsApp, que você tem o meu WhatsApp pelo grupo de estudos, ou manda para mim uma mensagem aqui, que eu te mando tudo direitinho a respeito do curso, tá bom? Jornada da Família, que é esse que começa essa semana agora. Gratidão, Giovana, pois foi e continuará sendo perfeito. Dolorido, mas prazeroso, enriquecedor. É isso mesmo, Giovana. Dói, né? Doeu esse laços, né?
Mas foi muito bom. Realmente é só através desse autoconhecimento, dessa construção que nós fizemos, que a gente consegue seguir. E vocês são extremamente corajosas, né, por aceitar as minhas propostas. Né? Às vezes tem um pessoal no curso, no grupo de estudos, que fala: ai, quando eu leio as perguntas da Romina, eu fiquei de uma raiva dela, tenho vontade de matar, né, essa mulher, falar da onde ela tirou isso. Mas a gente sabe que a gente precisa, né? A gente precisa dessas doses diárias aí de autoconhecimento. Te espero, Mariana. Espero você me chamar, tá bom? Meninas, um beijão para vocês. Boa semana e qualquer coisa me escrevam, me chamem, que eu estou à disposição de vocês. Beijo, Maria Ivoneide. Obrigada por ontem, viu? Adorei sua espiritualidade. Tchau, tchau, gente. Até domingo que vem. Beijos.